Fala pessoal, aqui é o Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. Nosso convidado de hoje, Felipe Drummond, meu amigo, meu par na MC Bauchimie, trabalha na área de indústrias, ele vai se apresentar. Obrigado, cara, por você ter cedido. E vou contar pra vocês, viu? Veio direto de Ipatinga, ele tava lá visitando cliente, falou, não, vou chegar aí, pegar 381. Obrigado, Felipe, valeu demais. Nada, que isso, é um grande prazer aqui, né? Tá aqui pra gente bater um papo, relembrando aí nosso grande Mestre Gui, né? É isso aí. Conheci ele, fui cliente, né, da Dalminas, fui cliente da MC durante um tempo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a parte profissional também. Então, eu sou o Felipe, né? Eu sou formado em Engenharia Civil, eu tenho formação aí, vai fazer 10 anos agora, em junho, faz 10 anos. Boa, hein? Pois é, 10 aninhos aí, passa muito rápido. E nesse período, assim, né, falando parte profissional já, eu tenho, assim, só agradeço por tudo que eu vivi, que na verdade foi uma grande história, assim, foi muita experiência em pouco tempo, sabe? Eu acho que nesses 10 anos eu trabalhei, assim, eu comecei trabalhando na EPO, que é uma construtora, né, aqui de BH, uma grande construtora que atua na área de edificações, empreendimentos, assim, geralmente de alto padrão, edifícios comerciais também, que foi o que eu trabalhei. Eu estagiei 1 ano e meio, né? E que foi a minha primeira experiência como na área da construção mesmo. Estagiei 1 ano e meio e trabalhei lá como engenheiro, completando aí os 10 anos. Eu fiquei 10 anos lá, né? Antes de mudar. Trabalhei 10 anos no mesmo empreendimento. Foi uma experiência muito legal. Eu consegui ver um pouquinho de tudo, basicamente, assim, sabe? Eu tenho consciência que poucos engenheiros, com a idade que eu tenho... 10 anos no mesmo empreendimento. Escutaram isso, hein, gente? 10 anos, muito tempo, né? E passou assim, voando, né? E foi legal porque, assim, eu tenho muita consciência de que poucos engenheiros tiveram a oportunidade de ver tanta coisa quanto eu vi. Que eu vi, aí fizemos prédio comercial, né, de salas comerciais. Esse eu tive a grande oportunidade de ser o responsável técnico. Ela estava saindo quando eu estava formando. E aí me chamaram lá, tudo, e aí, você topa participar desse desafio? Tava na Fundação Profunda. Falei, nossa, tudo que eu mais quero. Você tá preparado? Falei, vamos embora. Pode ficar tranquilo que eu vou correr atrás e vou dar um jeito e tudo. Então foi bem legal, foi muito desafio, né? A obra é desafiador demais, é um grande empreendimento. E de lá eu fui direto para o Power Shopping, né? Fica do lado do Minas Shopping. Que é o Center Minas, e fiquei lá, assim, como engenheiro de planejamento e controle e dando apoio também na parte de obras, né? Então, foi legal que eu consegui ver tanto a parte de execução quanto a parte de planejamento e controle. Então, isso me fez, assim, me completou nos dois sentidos, assim, porque tem engenheiro que passa, né, atua só em uma área ou só em outra, e foi muito legal. E nesse período, a gente construiu os 2 prédios, né, que são bem diferentes um do outro. Uma praça, obra viária, né? O início da Via 710 ali. Era uma contrapartida da prefeitura? É uma compensação, é uma medida compensatória, né? Entendi. Então, foram muitas medidas compensatórias, na verdade. Reforma de parques Mangabeiras, enfim, uma série de obras ali. Então, foram várias obras diferentes no mesmo... no mesmo trabalho. Várias obras. Aí, fizemos viaduto, fiz câmara transformadora, fiz subestação de CEMIG, nossa, uma porrada de estação de tratamento de esgoto, que foi pro próprio shopping mesmo, né? Então, cara, foi muito legal, assim, foi muito desafiador e muito aprendizado. Então, experiência, hein? Nesses 10 anos, para mim, foi... Eu ficava brincando, né? Quando eu tava com 5 anos de empresa, falava que era 50 anos em 5, né? Então, com 10... Então, assim, muito legal, assim. Porque eu conversando no mercado, ainda mais pessoas, né, próximo da minha idade, eu tenho 34 hoje, pessoas com 30 e poucos, até uns 40, assim, grande parte não passou, assim... Não teve essa oportunidade, né, de ver tanta coisa. Então, sou muito grato mesmo, sim, por tudo que passou. Então, foram muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas legais que eu aprendi muito. Vamos falar um pouquinho dessas pessoas já, hein? Isso, vou comentar um pouquinho aqui também. Então, essa foi meu início no trabalho na parte de edificações, né? Certo. Antes disso, até esqueci de comentar também, eu passei durante quase 1 ano no DR, que é Departamento de Estradas e Rodagens. Foi um estágio super legal, foi na área... mais de geotecnia mesmo, né? Assim, eu fiquei em laboratório de solos, de asfalto, então foi bom para ver uma outra área da engenharia, né? Que é bem legal também. Não quis seguir, mas foi muito bom para aprendizado, sabe? Solo é hiper importante, né?
Foi bom para conhecer, o que me deu base também para poder construir a Via 710, né? O trecho do empreendimento. As coisas se conectam, né, Felipe? Exatamente. Impressionante. Então, assim, já sabia muito questão de ensaio, de teste, questão de compactação, enfim. Então, foi ótimo. Apesar de eu não ter acompanhado especificamente eu ser o responsável técnico pela parte de execução da Via, acabava dando um apoiozinho também e tudo, né? Tinha uma noção, né? Exatamente. Tinha uma noção boa. Então, esses 10 anos, aí fui cliente da Dalminas. Acabou que nesse prédio foram muitos desafios, porque os 2 prédios tinham muito vidro, né? Eles têm, né? Que é fachada de vidro e tudo. Então, assim, parte selante e tudo, assim, recebi um apoio muito legal da Dalminas, do seu pai, inclusive. E lá aprendi bastante dessa área também. E é isso. Então, foi um case. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também, que eu acho que vale a pena comentar. Aí depois você foi para MC. Aí fui para MC. E aí, de lá, dentro desse empreendimento, eu comecei a conhecer os produtos do MC. Aí bateu um cara na porta lá, o João Abdala, que é um cara sensacional. João Abdala, queremos você aqui. É um cara muito legal. E aí ele bateu na porta do escritório. Era um escritório bem grande, assim, né? Muito grande, tinha muita gente, muito engenheiro e tudo. Aí o João bateu na porta do escritório, assim, falou, você tem um minutinho? Eu falei, cara, eu tô meio na correria aqui, vou pra uma reunião ali daqui a pouco, no condomínio lá e tal. Você me aguarda um pouquinho? Não te aguarda, ele ficou esperando. Aí eu voltei, ele tava lá ainda e tudo. Ele falou assim, você já ouviu falar na MC? MC Balchemy? Eu falei, MC? Nossa, nem ideia. Aí ele, você tem uns 10 minutinhos pra eu sentar ali com você e tal? Eu falei, tem. Aí nós sentamos, pegou um folderzinho e tal, não sei o que, me explicou. Químicos para construção, começou a falar de cristalizante para concreto, não sei o que e tal. E aí eu falei, que legal. Aí eu dei a oportunidade. Eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, assim, de materiais, sabe? Sempre foi uma área que me chamou muita atenção, desde a época da faculdade, inclusive. Eu sempre... Todas as oportunidades que eu tive na minha caminhada como engenheiro, que eu tinha de ter contato com pessoas que trabalham no mercado, eu sempre queria ouvir. Sempre fui um cara muito aberto a ouvir, a conhecer. Eu adoro aprender, assim, uma das coisas que eu tenho em mim, assim, que eu pretendo manter sempre, assim, porque quando a gente busca aprender, a gente vê que a gente sabe pouco e que a gente precisa correr atrás, né? É isso aí. Então, e estudar, sempre adorei estudar. Então, assim, buscar mesmo informação. Porque esse mundo da engenharia é um mundo, assim, gigante, né? Ele é absurdo. Só no curso, na própria faculdade mesmo, são 6 áreas totalmente diferentes, né? Então, a gente já vê que lá na formação, que é o que a gente vê, assim, o beabá, né? Dá o caminho das pedras e a gente que vai construindo, porque não tem nem como em 5 anos você vê, sair pro mercado, tô preparadão. Não é assim. Não mesmo. Tanto que as pessoas... Tem até um engenheiro que trabalhou comigo na época da EPO, que foi o Carlos Henrique, foi meu primeiro grande mentor, assim, né? Que a gente depois vai comentar também dos outros. Foram vários. Ele falava assim, cara, para um engenheiro ser realmente engenheiro, no mínimo 5 anos depois de formado, para ele realmente ter confiança, ter um pouquinho mais de rodagem, assim, para ele conseguir caminhar e tomar decisões e tudo, porque é complexo demais, né? Então, e foi isso mesmo. A partir dos meus 5 anos de formado, que eu realmente me senti, assim, mais apto e tudo. E, igual eu falei no início, a gente sempre tem que aprender, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê que... E vai tomando porrada e vai... amadurece, né? Aí você vai tendo rodagem, né? Vai Exatamente. tendo minutagem, como diz. Minutagem. A gente vai vendo que cada obra, cada desafio é uma coisa nova. Você pode construir, até acredito que se tiver um empreendimento, sei lá, essas construtoras que geralmente fazem empreendimentos padrão, com certeza, várias obras com a mesma planta, o projeto quase tudo igual, deve ter desafios diferentes, sabe? Um aprendizado novo, né? Já escutei, já participei, né, dessas consultoras de interesse social, do tipo MRV, Precon, Direcional. A gente já participou de casos que a gente escutava isso dos engenheiros. Cara, diferente, o solo é outro, né? Você tem uma outra contenção. Exatamente. Né? São outros desafios, né? A parte de instalação é muito complexo. Isso eu apanhei muito no início, porque a gente vê pouco na faculdade, né? Então, entendi. Assim, então, foi um grande desafio e, assim, com isso tudo, eu fui adquirindo conhecimento, né? E com essas várias obras aí dentro da mesma obra, né? E com o tempo fui pegando mais confiança, fui desenvolvendo e tudo. Entendi. O João, naquela ocasião, ele estava indo te apresentar para ele vender, no caso. Isso. Ah, tá. Ele era na época, ele era vendedor mesmo. Depois ele passou para gerente. Acho que ele ficou 4 anos como vendedor. Depois ele passou para gerente.
E aí, enfim, relacionamento muito legal, um cara muito bacana. Ele é espetacular. Sentava do lado da minha mesa, assim, a gente ficava batendo papo e tudo, criamos um relacionamento mesmo, assim, né? Que eu acho que isso é o que realmente pega, assim, né? O relacionamento, a questão da confiança. Então, assim, confiei na marca pela pessoa, o início foi assim, e depois de comprar, eu vi que eram, assim, tinham produtos muito bons, assim, atendimento sensacional, né? Que é uma coisa que hoje eu tento manter de acordo com o que eu vivi lá atrás. Agora né? você tá do outro lado, né? Agora eu tô do outro lado. E aí, depois de um tempo, aí recebi o convite. Aí ele me convidou e tudo. Né? E já estava no finalzinho do empreendimento, assim, eu quase finalizei o empreendimento. Faltavam poucos meses, assim, para a entrega oficial dele, né? Mas não consegui terminar, mas quase entreguei o bastão, né? Mas tinham pessoas lá comigo que conseguiram dar sequência com a obra e tudo, e fui dando apoio. Acho que a gente não consegue desvincular 100%. Então, foram bons meses aí conversando com o pessoal. Entendi. Né? Você já tá contando uns causos bons, né? Isso é que é legal. E aí, hoje você faz o que na MC? Conta pra gente. Pois é, hoje eu sou consultor técnico comercial. Então, eu atuo na parte comercial mesmo, de venda de produto e tudo. E muito na parte técnica também. Não imaginava que seria tanto, falar a verdade, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei até, área comercial, nunca trabalhei com isso, sempre fui técnico e tudo mais, será que vai dar certo? Eu comecei a pensar, falei, cara, eu comecei a ver assim, eu acho que vai dar certo, assim, né? Vamos tentar. Fiquei com receio, assim como tudo na vida, as decisões são difíceis, né? Qualquer mudança, assim, profissional, a gente fica com receio. Aí eu falei, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E fui arriscar, né? Foi difícil, assim, desvincular, porque foram muitos anos de consultor e tudo. Peguei todo mundo de surpresa, assim, porque realmente nem eu esperava, na verdade, Entendi, né? nem você. A minha ideia, tipo assim, era ficar mesmo e tudo né? Enfim, aí foi isso. Então, hoje eu sou consultor técnico comercial. Hoje eu atuo na área da indústria e infraestrutura, dentro de Minas Gerais, que é uma área, assim, totalmente nova do que eu estava acostumado a trabalhar. Saiu de edificação, né? É outro mundo, né? Você trabalha com saneamento, mineração. Isso. São 4 áreas diferentes: saneamento, mineração, indústria e infraestrutura. Que é a parte de ponte, viaduto, essas coisas todas, né? Obras viárias também. Então, assim, é um leque muito grande, é muito aprendizado, muita visita. Então, isso é legal porque, assim, acontece que eu consigo ver um pouquinho de tudo mesmo, assim. E eu, por ser muito curioso, né, uma das coisas que eu mais gosto, assim, do trabalho meu hoje principalmente a parte industrial, assim, me chama muita atenção, porque, cara, ver fabricando as coisas, sabe? Então, assim, entrar dentro das indústrias famosas, conhecidas, né, de produtos que a gente usa no dia a dia e tudo. Então, é muito legal essa parte, assim, ver... Aí, rodar esse Minas Gerais todo aí, que é um estado gigante, né? 853 municípios. Com a maior malha rodoviária do Brasil. Exatamente. E que a gente tem que acabar andando por elas. Não são as melhores, né? Muito pelo contrário. Exatamente, Então, assim, a gente anda em tudo quanto é estrada. Tem estradas boas, médias, né? Mas grande parte está na situação... Hoje, no dia da gravação, gente, ele pegou uma estrada deliciosa. Tal de 381, Patinga, Belo Horizonte, ó. Quem não conhece... É do Vale do Aço. Vale do Aço. Está em obra já há muitos e muitos anos, né? E o que eu tô na MC, assim, avançou pouco, assim, né? Muito de lá pouco. para cá. Então, basicamente é isso. Então, um leque muito grande, muita obra diferente. Nunca tinha entrado numa mineradora, numa mineração, nem indústria, né? Assim, então, são áreas que eu nunca tinha tido contato. E hoje eu recebo uma bagagem muito grande da própria MC. Então, se a MC, quando eu entrei na MC, né? Cara, isso aqui é uma escola. Né? É muita gente boa, o pessoal tem muita experiência, que a empresa nasceu mesmo na área industrial, né? Aqui, principalmente em Minas. Que é o setor que a gente chama de IN, né? Que tem todos esses setores aí que eu te falei. Então, assim, internamente, eu já aprendi muito. Já comecei aprendendo demais com a própria equipe interna mesmo. São pessoas muito competentes. E, com isso, aprendizado no mercado mesmo, vendo, visitando, estudando. Né? O início a gente até assusta, é tanto produto, é tanta solução. E eu ficava assim, falei, gente, porque o meu trabalho depende de dominar o mínimo, assim, né? Nem que seja um mínimo de cada produto para eu conseguir conversar com o cliente. Porque se eu estiver lá e surgir algumas questões aí que eu não sei nem direito para que usa, como que aplica, aí é complicado. É engraçado que, não só na área de edificação, mas da indústria, para quem conhece a MC, muitos só lembram do cristalizante ou da injeção, só os dois.
E é um leque absurdo de solução, né? Não só a MC, mas a gente está falando da MC porque você está lá, mas dessas indústrias em geral, até as próprias concorrentes da MC, é muita solução para estruturas de concreto, principalmente, né? É muita solução mesmo. É porque as pessoas sabem e lembram muito do Chipex, porque o Chipex foi o primeiro produto a ser utilizado aqui no Brasil, né? Que ele é um produto, na verdade, canadense, foi desenvolvido em 69 e veio para o Brasil em 96. Tem gente que está conhecendo agora, né? Não, muita gente mesmo. Veio em 96? Veio em 96, era Grupo Ranex do Brasil. E aí, em 2001, virou oficialmente MC. Entendi. E aí começaram a trazer. E injeção foi uma das primeiras, se não me engano, foi a primeira a chegar. Uhum. Depois vieram as outras gamas de produto, que é muita coisa, assim. Aí a parte de reparo de concreto, que é a linha completa, assim, de recuperação e reparo de concreto. Aí vem parte de reforço, que é fibra de carbono, que eu tinha tido contato já tinha feito um reforço na época lá na consultora, na EPO, que foi um case super legal, assim, que a gente estava finalizando, assim, a parte estrutural. Eu tinha finalizado, né? Já tinha feito ali ponto e tudo. E aí, de repente, o projeto mudou. Tinha que instalar um elevador no último nível. Nossa, eu precisava... Falei, cara, elevador, como é que eu faço? Não sei o que e tal. Então, assim, é uma solução, assim, relativamente simples, muito leve. E se for comparar, assim, fazer o comparativo, né, de custo, assim, do sistema convencional de reforço para fibra de carbono, cara, quase sempre ele ganha mesmo, assim, porque o sistema é 7 vezes mais resistente que o aço, 4 vezes mais leve. Então, assim, é um negócio bem legal que o mercado já ouviu falar. Existe fibra, mas não sabe direito o que sabe, né? Ainda é bem desconhecido nesse sentido, no aprofundamento, né? Sabe que existe, mas não sabe exatamente como é que é. Então, assim, é muito legal. É um tecidozinho bem fininho, né? Se aplica ali com epóxi, né? Faz com resina e tudo, depois faz a saturação dela. E aí você vai e aplica. Então, assim, pode pilar, viga, laje. Então, a gente fez lá na época. Pode ser por cima da laje, por baixo, né? Ela substitui o aço, ela trabalha a tração, né? Então, foi uma solução que eu vi aplicando, mas eu conheci mais profundo agora, né? Na MC. Eu vi que existe lâmina também de fibra de carbono, que eu não conhecia. Então, enfim, são esses produtos nessa linha e todas as linhas assim, mais básicas, inclusive da parte de obra, né? Que vai desde desmoldante, agente de cura, argamassa colante, enfim, aí são as linhas mais normais. Mas é muita sistema de piso, solução. Né? Tem sistema de piso também. Exatamente, o tal do RAD, né? Que é o revestimento de alto desempenho. Que, inclusive, esses tipos de revestimento, que são os resinados, epóxi, PU, uretano, né? Acaba que eles são muito utilizados também na área industrial, como proteção de concreto. Então, assim, são revestimentos, na teoria, para piso, mas são muito aplicados na área industrial também. Não só em piso, mas em bacia de contenção e tudo, né? Que é muito meu trabalho hoje também. Que a gente faz um trabalho bem profundo com as indústrias de descobrir quais os agentes químicos que existem, as concentrações, a situação como um todo, assim, de funcionamento mesmo, né? Do caracterização no caso do efluente, você está dizendo? Também. Não só efluente, mas às vezes porque muitas vezes eles trabalham com reservatórios mesmo desses produtos químicos. Ah, perfeito. E nesses reservatórios, né, onde eles ficam armazenados, é obrigatório que tenha uma bacia de contenção, que Entendi. É o que contém em caso de vazamento. Em caso não vaza sempre, né? É bem comum, assim. Entendi. Sempre. Então, a gente trabalha muito nisso, aí tem que entrar mais profundo nessa parte também técnica. Então, é um trabalho bem bacana, que eu nem imaginava também que existia. Então, enfim, é uma gama muito grande, assim, a parte de químicos, e vem trazendo constantemente as soluções. Sempre novas tecnologias, né? E aprimorando sempre, né? Porque eu acho que a ideia é essa, né? É trazer e ir trabalhando cada vez mais, porque existem situações que são muito diferentes quando a gente compara Brasil e Alemanha. Começar pelo clima, né? Que já é uma grande diferença, né? Não tem nada a ver, né? Totalmente diferente. Nós estamos no tropical aqui, né? Exatamente. Então, tem situações que o pessoal vive na Alemanha lá que não tem no Brasil e vice-versa, né? Então, assim, algumas questões eles fazem umas adaptações, inclusive na formulação mesmo dos produtos aqui no Brasil. A famosa tropicalização, né? Tropicalização. Pra cá, né? Tem que adaptar à realidade. Lá eles vivem, por exemplo, coisas que a gente não tem aqui, por exemplo, quando a gente tem estrutura de concreto lá. Como você tem, na época muito fria, né? Congela, depois tem um desgelo, né? Então, assim, lá, por exemplo... É um problemaço. A água, quando ela congela, ela expande, né? Ela expande. Então, assim, é uma questão que a gente... eu nunca nem parei para pensar nisso aqui no Brasil. A gente não precisa de pensar nesse tipo de coisa, né? A gente só lembra quando coloca uma garrafinha no congelador,
né, com água, e aí ela estoura, e você não sabe por quê, né? É isso mesmo. Então, são situações legais. Então, de forma geral, é isso, assim, que eu vejo né, de soluções, enfim. Uma bela de uma apresentação, né? Você já contou caso e eu já vou passar para o próximo momento, porque foi uma apresentação bacana. Você contou da sua história aí na EPO, contou um pouco do seu trabalho hoje na MC. E é legal, né, gente? A gente traz aqui o profissional para que ele conte mesmo o que ele vive, né? Dividir com vocês aí um pouquinho da experiência dele. E agora, Felipe, né, na prosa do Mestre Gui, a gente gosta de contar causo. E o caos é algo que tem a ver com a sua experiência. O que você já viveu? Então, assim, ou um caso engraçado, ou uma lição aprendida, ou aí um caso de sucesso, ou um orgulho de ter trabalhado em tal obra. Já vimos que você teve muito orgulho de trabalhar lá no Center Minas. Enfim, a palavra está contigo. Não, legal. Caso engraçado, né? Assim, a gente tem muitos, né? Porque, principalmente início de carreira, assim, a gente passa situações tão engraçadas, né? Enfim, mas o que eu lembrei, assim, foi um caso... Putz, eu conto até hoje, assim, nas obras que eu participo, assim, a gente vai conversando, né? A gente tá passando alguns treinamentos, assim. Estagiário sofre, né? Assim, algumas... E na época, sofre no bom sentido, assim, né? De zoação, porque... É lógico que é tudo muito novo, né? A gente vai vendo coisas que a gente nunca viu. Lá tudo, vem, né? gente, lá vem. E aí eu lembro que eu tinha alguns meses de obra, assim. A gente estava já na parte estrutural do prédio. Estava subindo as lajes, então eles estavam tirando prumo, aquele negócio todo e tal. E aí, na época, conversava... A gente aprende muito com os mestres de obra, né? Os encarregados. Eu colava nesses caras. Ficava o tempo todo ali. Experiência, né? Vivência de prática, né? Conhecimento empírico, assim. Empírico. Impressionante. Boa. E aí, ficava colado com os caras, para poder tentar aprender. Porque, assim, a teoria, a gente já estava aprendendo na faculdade e tudo. Mas, cara, tem muita coisa que existe uma grande... assim, uma distância boa, assim, na parte prática da teórica, que algumas coisas até divergem. Se a gente fala, pô, mas aí você começa a entender, muita coisa é feito na prática, assim, que é feito porque vai se repetindo. Às vezes o cara não pensa por que faz, então, assim, a gente foi alinhando essa questão. Gostei. E acaba que... Eu lembro muito de uma história engraçada, né? Aconteceram algumas, na verdade, né? Que são alguns termos de obra que o pessoal usa, assim, no dia a dia e a gente não tem nem ideia. Por exemplo, eu estava lá na conferência, aí o mestre me chamou, falou, cara, eu preciso da sua ajuda, né? Você como engenheiro aí, para a gente poder ajudar a conferir o prumo da fachada. Dá uma olhada no calango ali. Aí eu olhei e falei, putz. Cadê o calango? Cadê o calango? Que calango que você procurou, Felipe? Fiquei olhando, não tinha nem ideia. E eu nunca tive vergonha de falar que eu não sei. Porque tem gente que dá uma embromadinha, não sei o que e tal. Falei, cara, o que é calango? Aí riram até da minha cara e tudo, né? Às vezes, quando a gente tem aqueles... basicamente um arame que o pessoal puxa de cima e embaixo, que vira como referência, né? Pra você poder definir a prumada de reboco, essas coisas todas do revestimento da fachada. E aí você consegue mapear. Saber qual laje está para baixo, qual que tá para frente, qual que está para trás. A gente vai mapeando para você definir isso aí, né? Caranguejo também é muito nome de animal, né? Aí eu conferi a altura de cabo de proteção, porque ele vai subindo e descendo. O caranguejo eu não conheço, não. Pois Essa para mim é nova aqui. Quando a gente faz cabo de proteção em laje, ele vai acompanhando o diagrama de momento fletor da laje. Então, ele afunda no momento, né, positivo e sobe nos apoios e vai fazendo essa... E aí, o que a gente tem que fazer? A gente coloca o vergalhão dobrado mesmo, apoiado na laje, com a altura que o cabo tem que ficar. Esses são os caranguejos. São esses ferros aí, né, que são dobrados com uma perninha assim. Ele faz uma curva, vira e com a perninha para um lado e para o outro. Procurando caranguejo, né? E aí ele falou assim, não, confere os caranguejos para mim. Eu falei, cara, caranguejo... Aí eu perguntei também, lógico que foi motivo de risada demais. Então, assim, isso pega, né? A galera brinca até. Mas, enfim, casos engraçados a gente tem vários, mas foi isso que eu lembrei, assim... Né, de situações que a gente passa, né? Bacana. Ô, gente, eu até achei que ele ia contar um outro caso. Esse camarada aqui tem um irmão gêmeo. Já vou contar do seu irmão. E hoje, aqui na hora de gravar, a gente tava gravando com outra pessoa. E aí eu chego, o Felipe abriu a porta, o cara... Eu conheço seu irmão. Pra sorte do Felipe ou dele mesmo, da pessoa que eu tava gravando, o irmão dele, gêmeo, idêntico, contou para ele
né, pra essa pessoa que tava gravando, que ele tinha um irmão gêmeo. Senão ele ia cumprimentar. O que meu fisioterapeuta, é fisioterapeuta, seu irmão? Tá fazendo aqui. Então, olha só, né? E aí, esse camarada, vocês acreditam que ele pregava peça nas pessoas, um fingindo que era outro? Eu acho que eu queria ter um irmão gêmeo dentro só pra fazer isso também. Mas esse camarada fez isso em reunião de trabalho. Bem lembrado dessa história. Eu fiquei sabendo, pode contar. Não, assim, é bem rápido, né? Mas assim, foi uma história muito bacana. A gente já trocou a época de escola também. Sempre ideia do meu irmão. Meu irmão sempre é o mais bagunceiro, é o sacana. E eu sempre fui o cara certinho, não sei o que e tal. Nunca quis fazer coisa errada. Até a segunda página, já percebi. Aí, a ideia é sempre dele, né? Aí a gente tava lá, um dia a gente tava almoçando na casa da minha mãe e combinamos, né? Tinha pouco tempo de MC, alguns meses só. E aí, nesse dia, eu ia ter uma reunião online, né? Que o Fred fica em São Paulo e tudo. O Pietro na casa dele. A gente tava início de pandemia ainda, assim, né? Na verdade, início não. Tava mais final de pandemia. Mas, sim, o Pietro ainda tava muito em casa, né? Que eu vou falar um pouquinho do Pietro também daqui a pouco. Mas, basicamente, a reunião era eu e os dois. Aí, o meu irmão chegou e falou assim... Aeca, você tem reunião aqui agora? Eu falei, tem. Aí ele, vamos trocar? Eu falei, não, demorou. Do trabalho, gente. Aí eu falei, beleza, então tá. Aí olha o cuidado que ele teve, né? Aí, não, então tá, então a foto da reunião já vai entrar e tudo, já liga o computador aí. Me conta aí como é que você faz, você liga a tela aí, você fala o quê? Né? Como é que eu cumprimento um, como é que eu cumprimento o outro e tal, né? Aí eu falei, não, beleza. E meu irmão é cara de pau demais, né? Eu sempre fui mais tímido, mais recatado, assim, meu irmão é todo extrovertido e tal. A gente sempre foi muito diferente, né? Com o trabalho a gente vai desenvolvendo, ainda mais na minha função hoje, assim, né? A gente vai ficando cada vez melhor, né? Mas sempre foi muito tímido. Aí, na época, ele sentou no computador, abriu a tela, cumprimentou do jeito que eu falei para ele fazer. Falou, fala, Pietrão, boa tarde, Fred e tal. Falei qual era o assunto da reunião, qual era o tema, né? Para ele poder começar. Aí, pessoal, vamos falar sobre o tema tal, não sei o quê. E aí, ele todo certinho, fez bacaninho e tal. E aí, o que acontece? O Fred disparando a conversar com ele, não sei o que e tal. O Fred é meu gerente hoje, né? E o Pietro, ele foi um dos meus grandes mentores na MC. Ele tem 74 anos e ele tá na MC há 25 anos, né? E aí... Então, na época, a reunião era com os dois. Aí, tá o Pietro olhando, calado, do início ao fim. Ele só deu boa tarde e ficou olhando assim. Sabe quando você vê que o cara tá reparando assim e tal, né? E o Fred conversando, todo de boa, não sei o que e tal. Tá com assunto. Aí, na hora que meu irmão parou de falar, ele falou, peraí. Você não é o Felipe, não. Aí ele, que isso? Que isso, Pietrão? Tô entendendo. Aí o Fred ficou calado e tudo. Aí ele reparou, o Pietro, ele reparou. Mas raras as pessoas que reparam, né? E foi um caso muito engraçado. Aí rimos, aí você né? entrou na tela. Aí eu abaixei assim e falei, ô, pessoal, tá. Então, foi muito engraçado, assim. O Fred. E nenhum dos dois, obviamente, sabiam, né? Então. Não, nenhum dos dois sabia. Foi muito engraçado, assim. E aí, depois disso, aí zoeira total, né? Assim. E aí, depois meu irmão saiu, a gente seguiu. Aí fez a reunião, né? Fizemos a reunião. Mas é muito legal, assim. Geralmente as pessoas... a gente sempre foi muito parecido. Com o tempo, com o passar dos anos, é normal que os gêmeos fiquem um pouquinho diferentes pela questão muito do dia a dia mesmo, né? Assim, como cada um vive, estilo de vida, trabalho, isso tudo influencia muito, né? Alimentação. Então, assim, meu irmão gosta muito de malhar, eu já não gosto, então meu irmão é mais forte. Então, assim, o rosto acaba mudando um pouquinho. Sim. Eu gosto muito de fazer atividade física, assim, tipo, correr. Lutei muitos anos, aeróbico, né? Eu adoro a parte aeróbica, assim, e ele já não curte muito. Entendi. Então, deu essa diferença, assim. Então, hoje, as pessoas que convivem comigo separado e com ele separado, na hora que encontram, é mais fácil de ver a diferença do que as pessoas que vêm de uma vez, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, quando a pessoa encontrou e viu pela primeira vez nós dois juntos... nu, igualzinho. Entendi. Só que se você, por exemplo, conviver comigo muitos anos e de repente você vê o meu irmão, você, tem alguma coisa diferente. Pietrão, o olhar. Esse cara esperto. Ele reparou, mas é raro, assim, né? Mas foi muito engraçado, bem lembrado dessa história aí. Boa. Bacana. Bom, agora chegou o momento, né? A gente faz esse momento com os nossos entrevistados de você. Falar quem são as suas referências, seus mentores, né? Você já citou 2 aí, mas fique à vontade para falar quantos você quiser, porque mentores na vida, sorte de quem tem um e mais sorte ainda de quem tem mais de um. E eu acho que a gente acaba passando por muitas pessoas para chegar onde a gente está, né? Verdade, Luiz. A palavra é sua. Bacana. Eu acho que esse é um assunto muito legal para a gente conversar, porque o quanto que é importante a gente ter mentor, né? Principalmente na parte profissional. Mas eu tive vários, viu, Luiz? Nossa...
eu fico reparando, assim, agora que a gente está conversando, assim, vai vindo na cabeça um monte, assim, nessa trajetória toda aí, né? Mas, basicamente, começou com o Carlos Henrique, que foi o engenheiro, que eu fui estagiário dele, na verdade. Foi ele que me entrevistou, ele me contratou na época da IPO. Existiam, na época... A obra estava numa fase muito grande, assim, muito acelerada e tudo, então tinham vários engenheiros, mas fui estagiário dele, assim, sabe? E foi um cara, putz, que conhecimento, que cara, forma de conduzir as coisas, maturidade, um cara muito sério. Aprendi muito. No início eu perguntava assim, nossa, eu enchi o saco dele. Nossa. Então, assim, toda vez eu ia perguntando, e até começar a caminhar mais sozinho, assim, né? Então, foi meu primeiro, assim, foi um cara que eu não esqueço, me marca muito até hoje. A gente acaba lembrando, assim. Legal. Depois teve o Alaerson, que foi um engenheiro de campo. O Alaerson tem uma história linda, assim. Ele tem uma história que ele trabalhou em obra mesmo, como servente, como pedreiro, encarregado, mestre, fez engenharia e formou. Olha só. Então, assim, ele teve a trajetória lá, assim... Começou mesmo do começo, do né? começo, lá na, assim, linha de frente, né? Como se diz. Subiu as escadas. Subiu todas as escadas. Então, conhecimento técnico... Absurdo. Cara desse em obra hoje não existe. Não existe. Ou é muito difícil, raro. Muito difícil mesmo. Então, o quanto eu aprendi com esse cara, né? Eu tive a oportunidade de... No início, principalmente, quando eu assumi esse prédio, né? Ele chama Global Tower. Que eu comecei a entrar mesmo na parte de obra mesmo. Esse cara me apoiou muito no início. Então, a gente trabalhava meio que junto, assim. Entendi. Até eu ir largando a mão aos pouquinhos e ele foi acompanhar a parte dele e eu consegui caminhar mais sozinho. Mas, putz, que oportunidade boa de ter trabalhado com ele, né? O meu gestor durante muitos anos lá, quase o tempo inteiro que eu fiquei lá, foi o Antônio Carlos, que é um português. Ele já voltou para Portugal já. Ele veio um cara, putz, também de muito conhecimento, muita história que ele teve, né? E, na época, já tinha passado por muitas consultoras, já tinha ido para Portugal, voltou para o Brasil. Foi em vários estados também aqui, então tinha muita experiência. E eu consegui aprender muita coisa com ele na parte de controle, que foi onde eu trabalhei grande parte ao lado dele, literalmente, assim, né? Minha mesa ficava próximo, assim, saindo da sala dele, a minha mesa era a primeira, assim, né? Entendi. Então, eu aprendi muito. Parte de controle, de planilha, de controlar mesmo a obra, parte financeira. Eu lembro dele, assim, demais. Então, hoje, a minha organização de trabalho que eu tenho, que as pessoas até comentam muito, não, mas você é muito organizado para as coisas que você faz e tudo. Eu sou suspeito para falar, um dos caras mais organizados que eu já conheci, viu, gente? E assim, eu sempre gostei de trabalhar de forma organizada, né? Mas a metodologia de como fazer, de se organizar, sabe? Assim, até na questão até do computador em si. Entendi. Aprendi muita coisa com ele, assim. Então, legal. Foi um excelente mentor na parte de planejamento e controle. Planejamento também, você tinha que ver o planejamento dele, Luiz. Ele esmiuçava, esse cara perdia noites e noites de trabalho, lendo projeto, estudando, anotando, parte de cronograma físico-financeiro. É engenharia, né? Acaba que tudo isso esse planejamento tem tudo a ver com engenharia, né? Exatamente. Ele falava muito comigo o seguinte, no dia a dia de obra, engenheiro quer trabalhar só no período normal, assim, dificilmente ele vai conseguir dedicar muito tempo para essa parte de planejamento e controle. Principalmente o planejamento, estudo de projeto, porque no dia a dia é tão corrido, tanta coisa que a gente tem que fazer, tanto contato, que a gente acaba não tendo tempo para poder ir no detalhe. Ele era o cara do detalhe, então ele ia assim, profundo, na parte Legal. Da parte de topografia, nos níveis, sabe? Curva de nível, não sei o quê. Parte de encaixe, essa parte viária é complexa, assim, não é tão simples. A obra sua que vocês trabalharam teve de tudo, né? Teve de tudo. Então, eu consegui aprender bastante, né, nessa parte aí com ele também. Jário, que é o diretor de obras da IPO, que, putz, que conhecimento... porque, assim, o diretor, ele tem a oportunidade de participar simplesmente de tudo da empresa. Então, ele é um cara que domina tudo. Então, eu conheci muito, assim, aprendi demais com ele. Ele fazia uma visita por semana. Todas as quartas-feiras ele estava lá e passava o dia inteiro com a gente. Então... aprendi muito a parte de obra e uma coisa que eu aprendi demais com ele, assim, eu cheguei a falar com ele quando eu estava saindo da IPO, que o quanto eu aprendi na questão de inteligência emocional, de como lidar em reuniões, e assim, bicho pegando, e pressão de cliente e tudo, e ele mantinha a calma, assim, a cara mesmo, assim, super pacífico, e sabe, e eu tento trazer isso para mim. É difícil, né? O tal do sangue de barata é difícil. É sangue de barata. Vou te falar, assim, nesse período, não lembro de nenhuma vez que ele se alterou, assim, e tudo, né? E passamos por muita pressão.
Foi uma obra muito desafiadora em todos os sentidos, de prazo, de custo. Nossa, foi tudo muito difícil, assim. E ele conseguiu manter do início ao fim, sabe? Então, eu saio, assim, com um grande aprendizado, assim, né? Eu saí da EPO e eu falei isso diretamente com ele, assim, né? Legal. Eu fiz questão Isso é importante. de falar. Eu gosto de dar feedback para as pessoas, assim, sabe? De falar, assim, o quanto que a pessoa foi importante, o quanto que ela acrescentou pra gente. Porque as pessoas passam pela nossa vida e a gente, às vezes, né, nem dá muita atenção e a vida vai seguindo e a gente acaba não dando retorno, né? Aqui o espaço também é para isso, né? É, exatamente. Então, da EPO, assim, meus grandes mentores foram esses, que foram pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, assim. E MC, cara, é muita gente, assim, né? O Josenias e o João foram as duas pessoas que eu tive mais contato. O João no dia a dia porque eu fui cliente, né? Então, aprendi demais porque ele me explicava, ele me ensinou muita coisa dos produtos. Ele é um absurdo, né? Conhece demais, um cara muito estudioso. Muito. Impressionante. O hobby dele é estudo. Eu ficava brincando com ele. 1.500 especializações. 1.500 especializações. Mestrado aos 20 e poucos anos. Isso, tem curso nos Estados Unidos. O cara é maluco. E vou te falar que ele só não fez doutorado imediatamente por conta das oportunidades que passaram, né? Exatamente. De trabalho. Porque senão já tinha doutorado, pós-doutorado. Não sei nem se ele tá fazendo doutorado agora. Eu também nem sei. Mas eu sei que ele não para, assim. Eu até fico brincando. Eu falo, João, você é esquisito demais, João. Como é que você não para, não tem filho? Não, vou trazer ele aqui. E a esposa dele gosta também de estudar muito. Então, o que ele fez na casa dele? Ele montou um container para ele estudar, junto com a esposa. A esposa dele é da área química, né? É da área química. E os dois ficam estudando. Então, no final de semana... casal perfeito, né? Combinou ali. O programa romântico dos dois é ficar lendo e estudando, né? É muito, muito engraçado. Então, assim, é um cara muito estudioso, muito acima da média para a idade dele também. Ele tem exatamente a minha idade. Então, assim, para nossa idade, assim, cara, muito difícil você ver alguém com tanto estudo, tanta dedicação, assim, né? Uhum. E na vida é isso. Para a gente poder crescer, é dedicação. É tempo de trabalho, de estudo, né? Total. Então, assim, é um cara muito diferenciado. Josenias, então, já tinha tido contato no momento da entrada da MC, que é um cara também muito conhecimento. Hoje ele é o gerente nacional da MC, né? Então, um cara de muito relacionamento, muito conhecimento técnico e tudo. Então, aprendo, né, muito com ele. E o Fred, que é meu gerente imediato hoje aqui, né? Hoje ele é responsável por Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É um cara que tem muita rodagem na parte comercial, na parte técnica também. Ele passou por diversas empresas aí no mercado de químicos para construção. Então, assim, vem uma bagagem gigante. Então, ele me acrescenta muito, sabe? Porque ele tem visão do que eu não tive ainda. Trazer também aqui. Boa. Porque o Fred tem umas histórias maravilhosas. Muita. É um cara muito bacana e muito aprendizado, assim. A parte comercial, assim, vou te falar que é o que me faltava muito, assim, né? Foi, ainda mais no início, eu ficava muito de olho. Eu sou um cara muito observador. Então, tanto ele quanto o Pietro, né? Que agora faltou o Pietro aqui para completar. O Pietro é um cara, assim, acho que a palavra é mentor mesmo, assim, porque ficava na cola, conversava com o Pietro, assim... Ele é o pai de todos da MC, né? É quase isso. Eu conversava com ele, assim, várias vezes por dia. Tinha dia que era uma dezena de vezes, assim, de tanta coisa, assim, ainda mais no início, né? Foi muito. Então, assim, um cara com uma cabeça impressionante. A gente chama de enciclopédia ambulante, né? Ambulante, é isso aí. Ele tem lembrança de tudo, Luiz, é impressionante. Assim, ele lembra nome e sobrenome das pessoas, lembra as consultoras e as empresas todas. Ele lembra o histórico que aconteceu, a empresa tal comprou não sei lá das quantas em tal época. Ele lembra as datas de tudo. É impressionante. Então, nossa, que aprendizado. E eu, assim, considerando MC, assim, né? A curva de aprendizado das pessoas de forma geral. E eu, assim, eu acredito que eu tive a oportunidade de ainda dar uma acelerada, assim, dar um gás, assim, porque esse contato, assim, foi muito aprendizado, assim, de início. Você estando em Minas, o Pietro estando em Minas facilitou bastante, né? Facilitou muito. Então, aprendi muito, assim. Então, ele e Fred, assim, foram as minhas grandes referências para o meu trabalho que eu faço hoje, assim, né? Fred também já tinha muita experiência na parte de indústria também, tudo. Então, assim, o aprendizado ele é muito constante, né, Luiz? Acho que esse mercado não pode parar, né? E o Pietro fala muito assim, que durante os 25 anos dele da MC, ele aprendeu o tempo inteiro. Ele tem muito o que ensinar, já passou por muitas coisas, né? Situações até parecidas, às vezes. Sim. Mas, assim, cada obra é um desafio novo,
né? Assim, concordo 100%. Então, tem situações assim que, por exemplo, a área de mineração, que a gente pega uma mesma estrutura, às vezes o mesmo projeto, em diversas mineradoras diferentes e tudo, né? Ou minas diferentes, e tem desafios diferentes, né? Então, assim, a gente escuta, a gente conversa, né? Com o pessoal que executa, com as construtoras e tudo. E a gente vê. Então, assim, é muito legal o quanto que ter a oportunidade que eu tenho de ficar visitando a obra o tempo inteiro e trocando essas informações, assim, sabe? De questão técnica e tudo. Sua bota é a mais suja aqui. Acho que da tua, não vou dizer de todo mundo, porque cada um tem sua história, mas sua botinha é suja, viu? Essa tá sempre suja mesmo. E eu faço questão, assim, de estar presente, de visitar, de botar o pé no barro mesmo, assim, sabe? De sentir, porque a área técnica, que é a que a gente trabalha hoje, ela precisa da gente aprofundar, da gente ir no detalhe. Não dá para você trabalhar superficialmente, assim, não dá muito jeito. certo, né? Não funciona, né? Não funciona. Não é sustentável a longo prazo, né? Você tem que ir no detalhe mesmo. E isso faz toda a diferença, né? Bacana. Nossa, o nosso papo, se você for olhar a hora, né, já foi, né? É muito rápido. Para a gente fechar o nosso bate-papo, a gente tem, né, a Dalminas é a empresa que realiza o podcast, e a gente tem um slogan que está aqui na camisa do uniforme, que é tranquilidade que dura. Então, a pergunta final para a gente fechar é: o que passa pela sua cabeça, 1, 2 ou 3 palavras que sejam, quando você escuta tranquilidade que dura? Luiz, o que me passa pela minha cabeça, assim, de imediato? Eu acho que é o que basicamente o mercado da construção precisa, assim, sabe? Eu vejo que assim, as duas coisas, que é legal estar na mesma frase, né? O cliente, de forma geral, independente da obra, de qual tipo de situação que ele esteja, ele quer estar tranquilo e que essa tranquilidade dure. O que quer dizer isso, né? Assim, em resumo, ele quer ter confiança nos materiais, na aplicação, e que esse sistema, ou que, enfim, a solução que ele esteja trabalhando, que isso dure o máximo possível. Então, assim, porque o ideal é que as estruturas fossem eternas, né? Ou as obras fossem eternas. Mas não é isso. Então, assim, a gente depara com muita situação no dia a dia que a gente vê que dura muito menos do que a gente gostaria, do que às vezes o projeto pede, do que a norma pede. Então, assim, eu acho que é tudo, em resumo, eu acho que é o que todo mundo precisa, assim, é o que todo mundo procura, o que todo cliente precisa dentro da construção. Bacana. Quer completar? Não, é isso. É isso? Não, bacana. Felipe, acabou. Uma pena. Foi rápido, mas foi extremamente agregador. Adorei conhecer. Tinha um monte de... A gente já conversou várias vezes sobre algumas questões aí de suas experiências, mas teve um monte de coisa nova que eu não sabia, então é sempre legal bater esse papo. Queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo, né? Saiu de viagem, gente, e realmente ele veio direto, né? Não foi? Foi isso mesmo, né? Você não passou em lugar nenhum antes, né? Veio direto aqui para gravar com a gente e tá esse espaço aberto para você fazer o seu agradecimento e considerações finais. Maravilha, Luiz. Eu que agradeço, foi muito legal, né? A gente já teve esse relacionamento bacana. Para mim é uma grande honra participar, ainda mais pelo nome aí, né? De estar homenageando seu pai, que foi um cara que eu conheci também, tive a oportunidade de relacionar. Então é isso, eu agradeço demais, né? E que bacana o propósito, né, desse podcast que você está fazendo, né? E que com certeza vai agregar demais aí no mercado, né? Relacionamento, eu acho que isso tudo é sempre muito legal. Obrigado mesmo. Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da história do Felipe. Semana que vem tem mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau.